Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, querida congregação, ontem foi comemorado no calendário civil o Dia do Professor. Os professores são aqueles que nos ensinam o essencial para as nossas vidas. Os professores são fundamentais para nos passar o seu conhecimento e para nos ensinar o que precisamos saber e que precisamos sempre de alguém outro que nos ensine, que precisamos uns dos outros. No dia de hoje, nós vamos meditar um pouco no que um dos grandes professores do povo de Deus tem a nos ensinar. Mas que, na verdade, quem nos ensina através desse professor, que é Salomão, é o próprio Deus. O nosso Deus, o nosso Criador e Salvador. Pois Salomão, por si só, ele foi como um de nós, um pecador. Eu pergunto a vocês, quando que nós estamos contentes ou satisfeitos com a nossa vida? Será que em algum momento nós conseguimos estar satisfeitos com ela? Temos aquilo que precisamos ou não? Não temos aquilo que ainda queremos? Será que eu preciso realmente disso que está sendo o meu objetivo de vida e o meu ideal para então poder ser feliz? Eu digo isso porque a cultura ao nosso redor nos faz pensar que estar satisfeito com algo é estar simplesmente acomodado e, portanto, não é bom. Passando pela tela das redes sociais, no celular, Instagram, Facebook, cursos e propagandas são oferecidos o tempo todo, mostrando o segredo para o seu negócio ou para a sua vida dar certo, para a sua vida ser bem-sucedida, porque ainda não é, para você ser alguém igual ao outro, que muitas e muitas coisas materiais e ambições são criadas em você e que você não tem, mas gostaria de ter. Coisas que você não faz, mas que gostaria de fazer. Ter o emprego perfeito, ter o corpo perfeito, ter a casa perfeita. Aí, quando isso acontecer, aí realmente eu serei bem-sucedido e serei feliz. Mas eu também pergunto a você, por que a sua vida não é bem-sucedida e você não é feliz? Quem disse que você não é? Qual é o parâmetro para afirmarmos se você é ou não é? Quanto de dinheiro ou de bens eu preciso ter para atingir esse patamar? Afinal, qual é o meu conceito de uma vida feliz e bem-sucedida? Toda essa reflexão gira ao entorno do que o professor, o pregador, o sábio Salomão, ao observar a vida debaixo do sol, a vida na terra, nos traz, inspirado por Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes hoje nos ensina que a vida do cristão não é moldada a partir da cultura que nós criamos, de que a vida do cristão não é moldada a partir das nossas vontades, que não somos nós que moldamos nossa vida e damos significado, que não são nossos sonhos que colocam razão para viver. E ainda bem, porque senão tudo dependeria de nós. É importante dizer que eu não estou dizendo
E Salomão não diz que essas coisas da vida não são importantes. Claro que são. Mas que nossa vida não é significada, não é moldada a partir disso. Nossa vida é moldada e é significada a partir de Jesus Cristo e a sua cruz. Deus nos diz em Eclesiastes, e lemos há pouco, versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará do dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade, diz Salomão. Essa palavra vaidade, ela é importante para nós neste momento. Porque vaidade pode ser entendido de diversas formas diferentes. Mas no nosso texto de Salomão, vaidade também pode ser entendido como a palavra vapor. Mas o que tem a ver vaidade com vapor? Você consegue pegar o vapor? É difícil. Normalmente não. E ele logo desaparece. Salomão, portanto, compara que a vida debaixo do sol, a vida dos seres humanos pecadores, quando amamos o dinheiro, nós nunca vamos nos fartar. Sempre vamos querer mais e mais. E isso, então, Salomão compara a igual tentar pegar o vapor. E, no fundo, é algo vazio. Não é algo concreto. É algo falso. É certo que todos nós gostamos e precisamos para viver de dinheiro. E dinheiro é bom, é criação de Deus, é bênção de Deus. Todos nós também temos planos, temos desejos, temos sonhos, temos ambições. E muitas conquistas são bênçãos de Deus. Mas o ponto é que tudo isso não pode tomar o lugar de Deus e ser o objetivo de nossas vidas. Tanto aqueles que são pobres como os que são ricos. As riquezas são coisas tão instáveis, diz Salomão. E ele afirma no versículo 14. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias? Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. São palavras duras de Salomão, onde ele reflete sobre a vida do ser humano debaixo do sol e a sua busca constante por essa vaidade, por esse vapor que nunca é saciado. Por isso, viver o presente do jeito que Deus nos concede viver é a mais pura graça, pois vivemos dependendo dele e não de nós. Por isso, Cristo Jesus, o nosso Salvador, é quem dá sentido e significado e propósito às nossas vidas já agora, hoje. Algo concreto, real, não é igual vapor. Quando Jesus se tornou um ser humano e ele então assume a nossa natureza, é algo real, não é igual vapor. Quando ele morre na cruz por nós, por você, e de forma real e concreta, toma sobre si o seu pecado, o meu pecado, é algo concreto, não é vapor. Quando Jesus, na cruz, é abandonado pelo Pai, é de forma real. E quando Jesus ressuscita dos mortos para que você e eu possamos viver de carne e osso eternamente no último dia, é de forma real. E não é vapor, não é correr atrás do vento, como Salomão também diz.
é o ensinamento que o professor Salomão tem a nos ensinar, após observar a vida, mas que, na verdade, como já vimos, é um ensinamento do próprio Deus. Um Deus real para pessoas reais. Um Deus real para pessoas com problemas reais, que procuram, muitas vezes, soluções em lugares em que há apenas vapor. A solução concreta é Cristo, e somente Cristo. Só Deus pode dar sentido à vida, porque Ele é permanente e não muda. Essa é a mensagem do pregador, essa é a mensagem do professor Salomão, essa é a mensagem de Deus que envia Salomão a escrever. Essa é a mensagem do teu Redentor. Mas Salomão, sobre a vida, ele não fala só as coisas negativas, por mais que elas predominem no livro de Eclesiastes, relatando quem é o ser humano. Mas Salomão também, ele diz o seguinte, no versículo 8: Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E o versículo 19: Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom, é presente de Deus, não é mérito nosso. Porque não ficará pensando muito nos dias de sua vida, diz o versículo 20, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Irmãos em Cristo Jesus, povo de Deus, quando reconhecemos e somos levados a reconhecer que aquilo que Deus nos dá é um presente, é dom, sabemos que são coisas criadas e governadas por Deus, mas que diante de tudo isso, e sobre tudo, esse Deus governa tudo. Esse Deus redime e salva a sua criação. Será que seríamos capazes de abrir mão de coisas importantes em nossas vidas? Alguns diriam que sim, mas é muito difícil por nós mesmos. E Deus, sabendo disso, enviou seu Filho. Jesus abriu mão de tudo para resgatar você. Jesus abriu mão da sua glória e da sua majestade eterna. Como Criador do universo, não precisava vir à terra. Jesus não precisava morrer por nós. Jesus não tinha nenhuma obrigação de nos salvar do nosso pecado. Deus poderia simplesmente nos condenar e tudo estaria certo. Por quê? Deus é justo e nós não somos. Mas esse Deus justo descontou a sua justiça sobre o seu único Filho para salvar os injustos, você e eu, para dar significado novamente para as nossas vidas, ter um novo significado. E diariamente nos mostrar, naquilo que nós recebemos de bênçãos, quanto Deus é misericordioso, quanto Deus cuida de nós. E Deus diz, vive a tua vida, desfruta daquilo que o teu trabalho te traz, confiando em mim, não nessas coisas. Mas lembra que essa vida não termina aqui, essa vida é eterna. Viemos nus e sairemos nus. Porém, o único lugar onde as pessoas podem ter esperança duradoura é com o próprio Deus. Deus que justifica todos os que confiam nele. Após a morte, os justos
que morreram crendo no Senhor, são vestidos com vestes gloriosas, enquanto os condenados permanecem nus para sempre. Querido irmão, venha ao banquete. Escute o ensinamento do professor Salomão, do pregador Salomão, que é a mensagem de Deus. Não há pecado confessado que não seja perdoado por Jesus. Deus te acolhe, Deus te perdoa. Remédio para nós. Assim diz o professor, assim diz o pregador, assim diz Deus, assim diz Jesus, o teu Salvador. Amém.